passe no ENAM e já vá direto para a segunda fase da magistratura. Meus amigos, o CNJ acaba de aprovar uma alteração na resolução que trata dos concursos da magistratura, resolução 75 de 2009, que passa a facultar, ou seja, dar a possibilidade para todos os tribunais do país, tribunais de justiça, da justiça estadual, TRFs, TRTs, enfim, considerarem o ENAM como a primeira fase dos seus concursos. Item 15 da pauta é o ato normativo 4612 de 68, da minha relatoria, uma proposta de ato normativo que objetiva alterar a resolução CNJ 75 para aprimoramento do Exame Nacional de Magistratura, e aqui é uma resolução que prevê a possibilidade de o ENAM ser utilizado pelos tribunais que desejarem como o provão, como a prova objetiva e inicial. Indago dos eminentes conselheiros se há alguma divergência. Não havendo, declaro aprovada. Então vamos lá, vamos explicar para você como que isso influencia na sua vida. Ora, vocês sabem que no final de 2023 foi criado o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, sob a presidência do Luiz Roberto Barroso, lá no CNJ, com a intenção de tratar os certames da magistratura com uma maior lisura, né, segundo as palavras do próprio ministro Barroso. Bem, e o ENAM constituiu-se justamente de um provão, do Enem dos concursos. Já fizemos vídeo, inclusive, a respeito disso. Bem, então você faz a prova do ENAM e aí, obtendo a aprovação, mais de 70% na ampla concorrência, cota 50%, você obtendo a aprovação, você está habilitado, você pega uma certidão lá com a FGV, está habilitado a se matricular, se inscrever nos concursos da magistratura. Então, quem fez o primeiro ENAM e foi aprovado, estará habilitado a fazer as provas do TJSP, TJ Santa Catarina e outros que surgirem. Teremos o segundo ENAM dia 20 de outubro de 2024. E aí, quem for aprovado, estará habilitado. No primeiro ENAM, se habilitaram aproximadamente ali 6 mil candidatos. Tudo bem? Beleza. Então, você está habilitado e começa toda a jornada no concurso, por exemplo, TJSP ou outros. E aí você faz de novo a prova objetiva. Aprovado, você vai para a prova discursiva. Aprovado, eles corrigem a sua prova de sentença civil, sentença criminal. Na quarta fase, é a fase de inscrição definitiva, que você apresenta os seus documentos, certidões de antecedentes, tudo mais, faz exames psicotécnicos, de saúde também, e aprovado. E aí você vai o quê? Para a prova oral. É aprovado, pronto. Tem uma sexta fase que é de classificação de títulos, né? Não é eliminatória e apenas, né, altera ali a ordem de classificação. Então, além dessas 5 fases, o ENAM foi criado como uma sexta fase, mas vamos dizer, é uma fase 0, né? Antes de ingressar em todas essas fases, você tinha que ser aprovado no ENAM. O que o CNJ justamente aprovou no dia 13 de agosto de 2024? Que os tribunais, facultativamente, eles podem aderir a essa ideia de considerar o ENAM como primeira fase. Então, você aprovado no ENAM já cortaria essa fase de alguns tribunais que se cadastrassem nessa ideia. Então, primeira fase, talvez TJSP, primeira fase TJ Maranhão, primeira fase TJ Ceará, primeira fase TJ Rio Grande do Sul, estaria cortado. Você aprovado no ENAM já passaria para a segunda fase, fase discursiva, passando, tirando o mínimo ali de 6, já corrigem ali as suas provas de sentença civil e criminal, depois de inscrição definitiva e prova oral. Então, veja, o ENAM como um passaporte já para a fase discursiva. Fantástico, né? Meus caros, o seguinte, pontos positivos e negativos, depois vocês comentem aí nos comentários abaixo e vamos interagir. Ora, ponto positivo, muitos disseram, a prova do ENAM realmente se assemelhou bastante a uma prova de magistratura estadual, né, primeira fase. Então a prova foi exigente e quem tirou acima de 70% realmente está em alto nível, pronto para passar em provas de primeira fase de magistratura em geral. Então, realmente, a prova do ENAM foi equiparável a uma prova de primeira fase da magistratura. Então, por que fazer uma nova, né? Já deixem esses 6 mil habilitados fazerem a prova discursiva e de sentença. Perfeito? Era essa a ideia, encurtar o caminho. Outro ponto positivo, alguns tribunais arcam uma quantia significativa, né, com as provas. Às vezes, o valor das inscrições pagas não são suficientes para arcar com todo o certame. Então, os tribunais despendem um dinheiro, estrutura, organização, administração, né, o contrato com a banca examinadora também é mais robusto se envolver todas as fases. Se você diminuir as fases, né, você encurta isso e fica mais econômico também para os tribunais. E isso também, terceiro ponto, pode ser bom para os tribunais de menor porte, cujas inscrições são diminutas, enfim, aí ele já ganha um corpo de possíveis inscritos muito maior, né? 6 mil inscritos, às
Às vezes alguns tribunais têm 2.000 inscrições, 3.000 inscrições, então você já ganha um potencial de candidatos muito maior. Perfeito? Agora, pontos negativos. Depois complementem aí nos comentários. Ora, alguns disseram, se a intenção era melhorar a lisura dos concursos da magistratura, admitir 6.000 candidatos para a fase discursiva pode prejudicar essa lisura, talvez. Se houvesse algum tipo de favorecimento em alguns tribunais, isso ficaria mais fácil, né? Em 6.000 candidatos, talvez alguns parentes, enfim, né, poderiam ter algum benefício na correção das provas discursivas e sentenças, já que se trata de uma correção um pouco mais subjetiva, claro, né? Prova objetiva, certo ou errado, tudo bem. Agora, discursiva e sentença seria um pouco mais subjetiva. Então, essa intenção original de criação do ENAM, nas palavras do Luiz Roberto Barroso, estaria um pouco prejudicada nesse sentido. Segundo ponto negativo, ora, os tribunais terão um enorme trabalho de corrigir milhares de questões, milhares de provas, né? Normalmente passam os 300 primeiros candidatos e os últimos, né, na última nota, os que tiverem empatados. Fora a questão da cota, normalmente dá ali uns 400 candidatos. Em concursos maiores, TJSP, etc., passam 600, etc. Mas nunca, pessoal, ultrapassa um número ali de 900 mil. É muito, muito, muito raro. Isso não acontece. Agora imagina um TJSP ou um TJ Rio de Janeiro admitirem o ENAM como primeira fase. Praticamente todo mundo que foi aprovado no ENAM vai se inscrever no TJSP ou em outros. E imaginem corrigirem 6.000 provas discursivas e dos que passarem provas de sentença. Serão milhares de habilitados. Então, vamos supor que tire metade na prova discursiva, 3.000 ainda. Tire metade na prova de sentença, 1.500. Imaginem fazer uma prova oral com 1.500 candidatos. É muita coisa. É realmente um número muito significativo. Beleza? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo se vocês imaginaram alguns outros pontos positivos e negativos. E lembrando a vocês, né, que o ENAM, para quem quer magistratura, é imprescindível. Então, seja ele um passe livre para a fase discursiva ou não, se o tribunal não adotar essa solução, você vai ter que se preparar para o ENAM. Então, fique bem atento a esse concurso cada vez mais importante. E ainda dou uma última deixa aqui no vídeo. O que vocês acham? Eu imaginei que talvez esse tenha sido um passo para que lá na frente haja um concurso nacional unificado da magistratura feito lá em Brasília, conduzido pelo CNJ. Não era essa a ideia de concurso nacional unificado para a prova objetiva? Agora ele já pode eliminar a prova objetiva nos tribunais. Daqui a pouco eles mesmos vão elaborar questões discursivas, sentença civil, sentença criminal, né? E talvez deixem a prova oral só com os tribunais, quem sabe? Ou talvez até eliminem as provas orais. É um exercício de suposição, o ENAM está bem incipiente, mas tem muito caminho ainda a trilhar. Gostou do vídeo? Dê o like, compartilhe e comente aqui embaixo. Grande abraço.